Lembrando que o Flamengo tem a Copa do Brasil nessa semana, depois tem jogo contra o Corinthians no próximo final de semana, jogo de volta pela Copa do Brasil, e o Flamengo também está nas quartas de final da Libertadores, vai pegar o Olímpia. Você vai ver, inclusive, nos canais esportivos do Grupo Disney. João Guilherme, então vamos lá, o que fazer? Qual é a receita? Como é que o Flamengo dosa? Eu acho, por exemplo, que contra o ABC, mesmo sendo um jogo de mata-mata, com todo o respeito ao ABC, dá para poupar, hein? O que você acha, João? Ô William, nós estamos chegando naquele momento da temporada, né, que o elenco vai fazer muita diferença. E o Renato tem um elenco com possibilidades variadas. E isso aí, como ele muito bem colocou, a ciência interfere diretamente. A fisiologia, né? Não é como nos velhos tempos que os jogadores atuavam por atuar e sentiam uma lesão porque não se preservaram ou treinaram demais. Hoje em dia tem um acompanhamento todo especial. Então, o departamento médico, a preparação física, tudo isso com a comissão técnica aponta qual é o jogador que está perto ali de ter uma lesão. O Flamengo tem alguns jogadores importantes e que já estão acima dos 30 anos, que vem numa sequência de jogos pesada. Eu estou falando do Diego Ribas e do Felipe Luiz. Eu acho que seria perfeitamente possível que eles merecessem um descanso na próxima quinta-feira. Mas o Renato foi bem claro, e eu acho que ele está correto. Ele vai aguardar a avaliação da fisiologia, vai ver os jogadores que estão com as melhores condições e colocará contra o ABC no Maracanã na quinta-feira o time que terá a melhor condição física, até mesmo pensando mais à frente, porque vamos supor que o Flamengo consiga um bom resultado contra o ABC e possa jogar até com mais tranquilidade na partida de volta lá no Rio Grande do Norte. Então isso aí realmente vai depender muito da avaliação de todas essas partes. Agora, que o Flamengo tem elenco para se manter competitivo, mesmo tendo que poupar algumas peças, isso aí não há a menor dúvida. Bom, só pelo valor do torneio, a Copa do Brasil tem que ser o campeonato que o Flamengo vai dedicar menos força. Não estou falando que ele tem que abrir mão, e sim dedicar menos força ao torneio. Eu acho que poupar tem a ver com muito mais do que esse jogo. Tem a ver com o planejamento da temporada. Eu discordo do Renato quando ele fala que tem 3 campeonatos dificílimos pela frente. Pro nível do Flamengo, dificílimo é o Campeonato Brasileiro. Porque ali a concorrência é grande e é um torneio de regularidade. A Libertadores pode ser colocada nesse patamar, mas olhando a chave do Flamengo, o que o Flamengo precisa para chegar à decisão, você pode discutir se é dificílimo ou difícil. Mas o Flamengo ele é o favorito, único, dentre as equipes que restaram do lado do Flamengo para chegar à final da Libertadores. Dali em diante, da final em diante, naquele jogo, a situação fica um pouquinho mais complicada, tanto para o Flamengo quanto para o possível adversário do Flamengo. Na Copa do Brasil, o Flamengo tem um time do seu nível, mais ou menos, o Atlético Mineiro, que tem um elenco de muito potencial. Então, vendo as equipes que restaram na competição, é difícil comprar qualquer equipe, é um campeonato, é mata-mata, mas não é um torneio dificílimo. Então, o Flamengo não tem o porquê de cogitar poupar no Brasileiro, não tem o porquê de cogitar poupar na Libertadores, e a não ser que, dentro do planejamento feito pelos cientistas do esporte que trabalham no clube, haja alguma coisa inesperada, o Flamengo sempre tem que poupar na Copa do Brasil. E sempre tem que ter o seu time principal nas outras 2 competições. Mas, Vitor, que eu entendi, aí, pelo que o Renato falou, hein, Pedro, rapidamente, antes de você falar, diga, claro. pelo que eu entendi, ele pensa em colocar o que ele tem de melhor na próxima quinta-feira. Ele vai tirar eu também vejo por aí, João, aqueles jogadores que já estiverem num limite para sentir algum tipo de lesão. Também acha isso, Pedro? Eu acho que tem uma situação conceitual que a gente precisa entender antes de tomar como base que o Renato é o cara que poupa de um, tira daqui para colocar ali. Tem essa coisa meio no ar, esse entendimento, pelo que ele fez muito no Grêmio. Estou com você, João, no entendimento que ele só vai poupar se for uma ordem médica, se for uma ordem de um departamento de fisiologia, departamento de preparação física, se tiver algo a ver com a ciência dos dados que eles têm à disposição, dos dados físicos e médicos. Porque é bom contar, e é uma informação,
O Renato não poupava apenas por um conceito dele, por uma decisão particular, por uma visão pessoal dele no Grêmio. Havia um entendimento dele com diretoria que o time não ia conseguir brigar em todas as frentes, com o elenco que ele tinha à disposição. Então, a partir daquilo ali, havia um entendimento, repito, do Renato com a diretoria de se poupar no Brasileiro e focar nas Copas. O entendimento do Renato com a diretoria do Flamengo é outro. Eles vão brigar em todas as frentes. E a Copa do Brasil tem sim, ainda que o Vitor, eu entendo o argumento dele de poupar um pouco e mirar nos outros, mas a Copa do Brasil tem um sabor especial para esse Flamengo, que desde 2019, quando passou a ganhar praticamente tudo, não ganhou ainda essa Copa do Brasil. Tem um valor ali especial, simbólico, sabe? E tem também valor especial para todas as equipes. Esse Flamengo de hoje... Não, tudo bem, mas esse Flamengo de hoje, ele vai poupar se for uma situação médica, porque ele vai querer ir para cima no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. A questão do Renato no Grêmio era uma questão de diretoria, e a questão do Renato da diretoria do Flamengo hoje é focar nas três frentes. Então, acho que o debate talvez precise partir daí da situação conceitual do Renato. Não é que o Renato não goste de Brasileiro ou o Renato não goste de entrar em todas as frentes. Era uma situação que ele tinha no Grêmio. A situação que ele tem no Flamengo é outra. E se não for uma situação, repito, como disse João, o entendimento de ontem, eu também fiquei, se não for uma situação médica, não vai poupar. Se ele tiver a condição de utilizar 7, 8, 9 titulares contra o ABC, imagino eu que vai utilizar. Mas tudo bem, se a fisiologia apontar que 4, 5 ou 6 precisam ser poupados, ele assim vai fazer. Mas não será uma decisão de, vou abrir mão do campeonato X. E eu fico também com uma frase que o Renato falou, se eu não me engano, no jogo contra o Defensa e Justiça, não, foi no jogo contra o Bahia, que o Flamengo venceu por 5-0. O Renato disse na coletiva após o jogo o seguinte: no intervalo, eu falei com os jogadores, vamos manter o ritmo de atuação para que a gente amplie esse placar e vença bem para que eu possa começar a poupar alguns jogadores já pensando na quarta-feira. Com todo respeito à equipe do ABC aqui, que a gente tem, obviamente, mas ele pode estar pensando também já mais lá na frente. Coloca uma equipe muito forte contra o ABC, a possibilidade de encaminhar uma classificação é muito grande. Domingo tem o Corinthians em São Paulo, como o Birner disse, é campeonato brasileiro, é uma competição que o Flamengo precisa somar muitos pontos para chegar lá no topo. No meio de semana tem o ABC no Rio Grande do Norte, depois tem Internacional no Maracanã e aí vai para o primeiro jogo com o Olímpia. Então, pensando talvez já na outra semana, ele também possa colocar um time muito forte diante do ABC para conseguir tentar aí uma classificação muito bem encaminhada nesse primeiro jogo. Mas assim, André, dá para brigar nas três? Porque a gente sempre fala isso, né? E aí, tem time para brigar nas três competições? Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro? Ganhar os três, ninguém ganhou até hoje, né? O Flamengo conseguiu juntar o Brasileiro com a Libertadores, o Palmeiras Copa do Brasil com Libertadores, mas os três até hoje ninguém conseguiu. Consegue, será? Seria a nossa, aqui para o âmbito do futebol brasileiro e sul-americano, a tríplice coroa, né? Nos moldes do que se considera tríplice coroa na Europa. Campeonato Nacional, Copa do País e principal torneio continental. Eu já falei isso aqui no Linha de Passe em outros programas também. Eu não acho que o calendário brasileiro ofereça essa possibilidade. Alguém ganhar essas três competições. Mas óbvio, olhando a análise que o Vitor faz das tabelas que o Flamengo tem pela frente, nas Copas, é uma análise com a qual eu concordo e permite vislumbrar título para o Flamengo nos dois campeonatos. Nas duas Copas, perdão. O Campeonato Brasileiro, como disse o João, tem um caminho a ser percorrido aí, primeiro pela diferença de jogos, e o Flamengo tem que confirmar, né, esses pontos, é preciso, evidentemente, fazê-lo em campo. O Flamengo não lidera o campeonato, o Flamengo não tem uma posição confortável na tabela. São 13 rodadas, tem muita coisa pela frente ainda, mas esse é o campeonato que premia o melhor time,